Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 15. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a vida em união com Cristo. Sim, a vida em união com Cristo. Nós precisamos entender como é uma vida em união com Cristo. Para que assim nós entendemos como é uma vida em união com Cristo, nós estejamos dispostos a termos uma vida em união com Cristo. Deve ser esse nosso desejo. Se reconhecemos que somos pecadores, falhos, se reconhecemos que necessitamos de um Salvador, se nós necessitamos de alguém que interceda por nós, se necessitamos de Cristo, de Jesus, então nós precisamos entender que a nossa vida, ela deve estar unida com Cristo. O apóstolo Paulo, ele falou sobre sua luta pelos irmãos anteriormente a isto, que estava constantemente intercedendo por eles em oração, para que não fossem enganados pelos falsos mestres. Porque a igreja de Cristo, lá em Colossos, estava sendo atacada por falsos mestres. Sim, atacada, mas não atacada violentamente, mas silenciosamente. Homens muito inteligentes e querem desviar o povo, se achegaram de forma amigável, falando bem, dando outras opiniões, mostrando outras doutrinas, confundindo a mente do povo. E Paulo intercede por essa igreja. E Paulo ora por essa igreja, para que eles não se desviassem, para que eles não fossem confundidos, para que eles não se enganassem, para que eles permanecessem firmes com Jesus. E em seguida a tudo isto, ele incentiva os irmãos a progredir na fé. E é praticamente isso que nós vamos ver aqui. Paulo vai incentivar, vai motivar o povo de Deus a progredir na fé, a crescer na fé. Isso mesmo. Se você diz que você tem fé, eu quero que você saiba de uma coisa: a sua fé precisa crescer. Porque o que é fé? Fé é confiança, esperança, vamos dizer assim. Então não basta você dizer que confia em Jesus. É nos dias da dificuldade você está pronto e pronta
a confiar em Jesus, mesmo que tudo esteja dando errado. E vejamos, como é que Paulo constrói essas ideias aqui? Vejamos, do verso 6 até o verso 10, a vida em união com Cristo, nós vamos ver que é confirmando a fé e aperfeiçoando na vida. Isso, confirmando a fé e aperfeiçoando na vida. Nós precisamos não somente dizer que cremos, nós precisamos dar provas de que cremos. E as provas de que cremos é quando nós somos testados. É quando nós somos testados. É quando as situações difíceis vêm contra a gente. É quando em um momento que a gente diz que está tudo bem e de repente vem algo difícil para nós. Então nós precisamos constantemente estar confirmando a nossa fé. Senhor Jesus, eu estou contigo. Senhor Jesus, eu estou contigo. Senhor Jesus, eu sou teu. Senhor Jesus, olha, eu estou sofrendo, mas eu estou contigo. Senhor Jesus, eu estou passando por dificuldade, mas eu estou contigo. Olha, Jesus, eu não estou entendendo todas as coisas, mas eu estou contigo. Eu estou aprendendo cada dia mais. Eu estou contigo, Jesus. É isso. Precisamos confirmar a nossa fé. Reafirmá-la muitas vezes. Veja como é que ele diz. Ora, como recebestes Cristo Jesus, e aqui receber Cristo Jesus, é levá-lo o seu nome, levar o seu nome. Sabe aquele mandamento lá em Êxodo 20, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Não é que Deus está proibindo de que o nome dele seja dito, falado, mas é que você viver para ele, levando o nome dele nesse sentido, você dizer assim, eu sou de Deus. Mas não vive para ele, isso é o jeito de levar em vão. E aqui nós não podemos levar o nome de Jesus em vão também. Se nós falamos que nós cremos em Jesus, nós devemos viver como quem crê em Jesus. Se nós falamos que nós temos fé em Jesus, nós precisamos viver com fé em Jesus. Mas nós devemos dar prova disso. Não são poucas as pessoas que dizem assim, tu não é crente? Por que está fazendo isso, fazendo aquilo outro? Por que está falando isso, aquilo outro? Ou seja, olha as provas. Olha os testes. As pessoas estão nos apontando o dedo. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos colocando à prova. E não somente as pessoas, as circunstâncias. Quando tudo está bem, nós podemos dizer claramente, e alto e bom som, eu confio de todo o coração em Jesus. Mas no dia mau, nos dias difíceis, quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, uma irritação, quando as pessoas nos provocam, quando as pessoas nos ofendem, quando nós nos encontramos em situações que a gente não sabe o que fazer, quando as pessoas mentem contra a gente, e não somente em situações em que nós somos a vítima, mas em momentos em que nós mesmos somos os vilões. Quando nós pecamos, às vezes nós não sabemos como lidar com os nossos próprios pecados. Nós não sabemos lidar com o arrependimento. Nós não sabemos lidar com a questão de confessar os pecados. Nós temos dificuldade, o orgulho, né, de confessar, assumir que nós erramos. De pedir perdão. De assumir o erro. Assumir a culpa. Então nós não somente temos problemas quando nós somos as vítimas, mas também quando nós somos os vilões. Mas se nós carregamos o nome de Cristo, se nós carregamos o nome de Jesus, se nós recebemos Jesus em nossas vidas para vivermos para Ele, Paulo vai dizer, assim andai nele. Veja, andai nele. A expressão usada por Paulo é como se Jesus fosse a nossa própria estrada. Sabe quando tem aqueles eventos em vários lugares que colocam um tapete vermelho? Já viram isso? Já viu isso, né? Tapete vermelho, casamento e tal. Tapete vermelho. Para quê? Para preparar a passarela.
para que outras pessoas andem nele. E calma, o que Paulo está dizendo não é que a gente deve andar pisando em Jesus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, está vendo? Jesus é a maneira pela qual nós devemos entender o jeito de viver. Isso significa que a gente deve parecer com Jesus. Ah, mas Carlos, é difícil parecer com Jesus. Preste atenção. Aquele que crê em Jesus, ainda que não consiga viver plenamente como Jesus neste mundo, porque esse é o objetivo, nós chegarmos à estatura de Cristo, mas a luta contra o pecado neste mundo nos impedem de atingirmos os limites da perfeição. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço ninguém que entregou a vida para Jesus que diga assim, eu não quero mudar. Eu quero permanecer do mesmo jeito que sempre vivi. Eu não quero me arrepender. Eu não quero amar. Eu não quero perdoar. Eu não quero me arrepender. Eu não quero ir para a igreja. Eu não quero ler a Bíblia. Sabe? Eu não quero me batizar. Todos que se entregam a Jesus se entregam por inteiro. Estão dispostos a mudarem. Algumas mudanças são radicais e imediatas. Logo já percebe-se as mudanças. Mas em outras questões da vida é um processo. É um processo. E que nós vamos melhorando. Não conheço ninguém que entregou a vida para Jesus e a vida só piorou. Pode ser que as lutas, as dificuldades podem ter aumentado por ser um filho de Deus num mundo tão cheio de maldade. Mas o nosso objetivo é a perfeição. E aí Paulo disse, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, veja, o Senhor, nós vivemos a maneira de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. A ideia de ser Senhor é que Ele é o nosso dono. A nossa vida já não pertence mais a nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós dizemos, Jesus, a minha vida te pertence, a minha vida é tua. Cuida de mim, Jesus. Me orienta, me dá sabedoria, me dá entendimento. Muda esse meu jeito de falar, meu jeito de viver. E não somente isso. Não somente isso. Nós amamos Jesus. Veja, assim andai nele, verso 7. Nele radicados e edificados. Veja. Radicados aqui. Radicados. É mais ou menos a ideia de fortalecimento da raiz. É mais ou menos uma árvore que quando ela é plantada, ela precisa ser cuidada, não é? Aguada. Ela precisa ser adubada para que suas raízes desçam cada vez mais. Para que ela se fortaleça cada vez mais, manifeste cada vez mais folhagens e manifeste cada vez mais frutos, e ela esteja cada vez mais forte. E cada vez ela mais cresça. Então pensa na planta, que precisa de que suas raízes desçam mais profundo, para que ela suporte cada vez mais os ventos, as chuvas, não é? Sirva de sombra, sirva de mantimento, né? Com seus frutos, seja lá qual seja a planta. Não estou pensando em todas as plantas, estou só ilustrando para que você entenda que é justamente isso que deve acontecer comigo, que deve acontecer com você. Nós precisamos crescer, é uma maneira de crescimento espiritual. Que é quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós tomamos a consciência de que estamos ficando cada vez mais íntimos de Jesus.
que estamos amando mais Jesus. Não é fanatismo. Os fanáticos por Jesus não. É o povo que o ama. É o povo que o adora. É o povo que o vê como o próprio Deus. Ele é meu Deus, Ele é seu Deus. É por isso que nós somos devotos. E é por isso que nós somos radicados, tão firmes, que as nossas raízes é como se elas estivessem descendo cada vez mais. E cada vez mais nós sendo fortalecidos. E esse fortalecimento é espiritual. É no coração, é na alma. É na mente. É na consciência. Edificados, ou seja, edificados, construídos, outra linguagem para crescimento, não é? Quando se vai construir uma casa, o que se faz? Primeiro se faz a base, o alicerce. Depois, massa e tijolos. E aí a casa precisa ser erguida, ela precisa subir, as paredes precisam subir. E da mesma forma nós precisamos crescer como uma casa que está sendo levantada. Uma casa que está sendo levantada. Isso é uma maneira de dizer que nós precisamos progredir. Que nós não podemos achar que estamos satisfeitos. Eu sou crente. Eu sou de Jesus. Eu sou evangélico. Mas eu quero mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero entender mais. Eu quero viver mais. Há pecados em mim que eu preciso abandonar. Eu preciso me arrepender mais. Há partes da minha vida que eu preciso aperfeiçoar. Outras pessoas precisam conhecer Jesus. Eu preciso ser útil na vida das pessoas. As pessoas precisam ser amadas. As pessoas precisam conhecer Jesus. E assim por diante. Nós não podemos nos satisfazer com pouco. Eu sou daqueles que vai para o culto. O que Deus quer de nós é mais do que culto. Mas também não é menos que culto. Nós precisamos cultuá-lo. Mas Ele quer mais do que culto. Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. E aqui, após entregarmos as nossas vidas a Jesus, após vivermos com Ele e termos confiança, esperança, fé nele, nós precisamos crescer. Nele, radicados e edificados. E confirmando na fé. Ou seja, confirmados na fé. Nós precisamos ser aprovados na nossa fé, na nossa confiança. Nós precisamos ser aprovados na nossa fé, na nossa esperança, na nossa confiança em Jesus. E como é que a gente vai ser aprovado? Os testes da vida. Esses irmãos, o engano, a mentira, o erro sendo colocado diante deles na igreja. As nossas lutas, nossa realidade atualmente é outra. São outras lutas. Também a mentira, engano, o erro. Mas, vejamos, tal como fostes instruídos, como é que a gente vai confirmar a nossa fé? Conforme as instruções, os ensinos de Jesus, a nossa obediência. A tendência é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é que nós vamos aprendendo a obedecer mais. A obedecer mais. Nós vamos conseguindo entender cada vez mais o que é uma vida espiritual. E nós vamos entendendo mais e aprendendo mais. Vejamos o que diz mais. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ou seja, o nosso jeito de viver, as nossas atitudes precisam ser de quem é agradecido, de quem é grato a Deus. Por isso louvamos, por isso queremos o agradar, porque as nossas ações,
As nossas ações é de quem recebeu a graça de Deus. De maneira que nós não somos ingratos. As ações de graças aqui são toda a nossa maneira prática de viver, que possa ser uma maneira de manifestar a nossa gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz em nós e por nós. E aí ele diz mais, né? Verso 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Ou seja, artimanhas, né? Maneiras falsas de enganar as pessoas. Ou seja, nós devemos ter cuidado para que as pessoas não venham o quê? Nos enganar. Uma vez tendo fé em Jesus, confiando em Jesus, nós precisamos entender que nós não podemos nos deixar enganar por aquelas pessoas que querem nos levar a desviarmos os nossos caminhos do Senhor. A nossa vida do Senhor. Eles conforme a tradição dos homens. Ou seja, são os hábitos, os costumes das pessoas. Não são as orientações de Deus. Não é a maneira pela qual vocês foram instruídos. É o que Paulo está querendo dizer. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, nós precisamos entender o que são os enganos, o que as pessoas estão falando por aí afora e o que é que realmente é ensinamento de Jesus. E como é que a gente vai saber disso? Conhecendo. É por isso a necessidade de ler a Bíblia. É por isso a necessidade de culto, de pregação, de mensagens, de estudos. Que é para que a gente entenda. Para quando chegar um falso ensinamento, a gente veja a mentira de cara. Isso aí não vem da palavra de Deus, isso aí está errado. Para que a gente não acabe sendo enganado. Para que a gente não seja enganado. E aí, verso 9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está querendo dizer, isso aqui é apenas uma figura de linguagem, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Então, como é que nós vamos nos deixar ser enganados por aqueles que querem falar mentiras para que nós venhamos acreditar? Se nós cremos naquele que é Deus encarnado. E todos os seus ensinos são fiéis às demais escrituras. O Antigo Testamento, seu próprio testamento e tudo mais. Vejamos os seus ensinos, sua vida, seu ministério. E aí, verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ou seja, Jesus, ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima. Ou seja, se os mestres aqui estavam enganando o povo, a maneira pela qual eles não seriam confundidos era se voltando por aquele que é a autoridade máxima da igreja. Se voltando para Jesus. Os ensinos de Jesus. As doutrinas de Jesus. Porque Jesus é a autoridade máxima de todas as autoridades. Porque Ele é divino. Ele é Deus. Ele diz, nele estáis aperfeiçoados. Ou seja, o que Paulo praticamente está querendo dizer
é que o Senhor Jesus, Ele é a fonte pela qual nós somos preenchidos. Ou seja, nós não temos necessidade de algo novo, de algo diferente. Nós só precisamos de Jesus. Porque é Jesus que nos completa em todas as coisas. Por isso que os falsos mestres, eles poderiam oferecer qualquer outro ensinamento diferente e poderia ser plenamente rejeitado, porque os ensinos de Jesus é o que nos completa. A pessoa de Jesus é o que nos completa. Nós não precisamos de algo novo, de ensinamentos novos, de maneira diferente de viver. Nós devemos viver a maneira de Cristo. E após essas palavras, do verso 11 ao 12, a vida em união com Cristo, nós podemos perceber que não é somente confirmando a fé e aperfeiçoando na vida, mas nós podemos perceber o seguinte também, que a vida em união com Cristo é para viver eternamente. Exatamente isso. É para viver eternamente. Unido a Cristo para viver eternamente. Veja, no verso 11, diz assim, nele. Veja, ele vai falar várias vezes nele, né? Não somente agora. Veja, assim andai nele. Nele habita corporalmente. Nele, estáis aperfeiçoados. E verso 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vejamos, isso aqui é um simbolismo, não é? É um simbolismo. Ou seja, Paulo está utilizando a linguagem da circuncisão, que era uma cirurgia física que todo judeu fazia como uma manifestação de dizer assim, eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Então, era a maneira pela qual o povo era um povo unido e unido com Deus. E aqui, a circuncisão de Cristo é diferente do que era a circuncisão. Veja, a circuncisão era uma cirurgia física. A circuncisão de Cristo, ela é uma circuncisão espiritual. Sim. Veja, não por intermédio de mãos, que era a cirurgia física, mas no despojamento do corpo da carne. Essa é a circuncisão espiritual. Ou seja, o que significa despojamento do corpo da carne? Veja, significa que nós, quando cremos em Jesus, nós aprendemos um princípio. Cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, eu rejeito pecado. O despojamento do corpo da carne. Corpo da carne aqui é uma maneira de se referir aos nossos pecados. Ou seja, sabe quando a gente, depois da roupa suja, a gente precisa tirar aquela roupa suja para se banhar e depois vestir uma outra roupa limpa? Assim também, quando cremos em Jesus, nós aprendemos o seguinte: eu estou me sujando no pecado, por isso eu preciso tirar esses pecados da minha vida. Preciso abandonar. Esse é o despojamento do corpo da carne. Ou seja, essa é a circuncisão espiritual. As pessoas passam a abandonar pecado, como quem tira as roupas sujas para colocar, sei lá, em qualquer outro lugar, mas não ficar mais nele a roupa suja. Da mesma forma, o pecado, as coisas erradas, a gente vai abandonando. Essa é a circuncisão de Cristo. E é o que nos une a Cristo. A nossa fé, a nossa esperança de que Cristo é que está fazendo isso em nossas vidas. Ele é quem está nos limpando.
Cristo está limpando o nosso coração, limpando nossa alma, limpando nossa mente, limpando nossa vida do pecado, de coisas erradas. Veja, e ele usa uma outra linguagem no verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que isso significa? É uma outra linguagem para se referir à mesma coisa. Que o batismo, tanto o batismo como a circuncisão, na nossa era cristã, não é mais a circuncisão. Agora na nossa era cristã é o quê? É o batismo. Todo aquele que crê em Jesus com o seu coração e confessa Jesus como Senhor e Salvador, precisa ser batizado. Porque qual o significado do batismo? É isso, de que nós estamos unidos com Cristo. Veja, tendo sido sepultados juntamente com Ele, veja, juntamente com Ele. Quando Jesus morre na cruz, que nós cremos nele, é como se nós estivéssemos morrendo para nós mesmos. Morrendo para o pecado, quanto a viver, viver para Deus. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, é como se estivesse também ressuscitando. É como se, porque não é literal, porque quando Jesus ressuscitou, nós não ressuscitamos imediatamente. Pelo contrário, no tempo determinado por Deus, nós nos rendemos a Cristo e nós ressuscitamos dentre os mortos. Mortos espirituais. Mortos nos pecados. E Ele nos trouxe vida. Ele ressuscitou cada um de nós em nossos corações, em nossa alma. A vida dele em nós. Então veja. Ressuscitou dentre os mortos. Então veja, isso aqui é uma ressurreição espiritual. Nos ensinando que a vida eterna ela é colocada em nós. A partir do momento que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ter uma nova vida. E essa vida ela é eterna. Nós não cremos em Jesus que ressuscitou dentre os mortos para que um dia nós venhamos experimentar a vida eterna. Não, nós cremos em Jesus que ressuscitou dentre os mortos para que a sua ressurreição traga uma ressurreição espiritual para cada um de nós, onde nós nascemos de novo, temos uma nova vida e essa vida é uma vida espiritual. E essa vida ela é eterna já em nós, experimentada aqui e na eternidade. A alma é aquele que nós chamamos do já, ainda não. Nós podemos dizer que já somos salvos, mas que isso vai se consumar, isso vai acontecer finalmente, plenamente, quando Jesus voltar. Da mesma forma, nós temos vida eterna, mas o desfrute dela é eterno, será quando Jesus voltar. Nós vamos desfrutar eternamente dessa vida. E por último, verso 13 ao 15. Estarei caminhando para o fim. A vida em união com Cristo não somente é uma união que nos leva a viver eternamente, mas também nos traz o perdão dos pecados pela vitória de Cristo. Pela vitória de Cristo sobre a morte. Pela vitória de Cristo sobre os demônios, sobre o próprio Satanás. Pela vitória de Cristo sobre a morte. Nós temos perdão dos nossos pecados. Por isso, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Porque, veja, não há nenhuma outra maneira de nós sermos salvos. Não há nenhuma outra maneira de nós resolvermos o nosso problema com Deus. Qual é o nosso problema com Deus? Pecado. Esse é o nosso problema com Deus, pecado. Como isso é resolvido? Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas morrer pelos nossos pecados não é assim a gente dizer, que bom que Jesus morreu pelos nossos pecados. Tudo bem. Eu agradeço a Ele por ter morrido pelos meus pecados. Mas tudo bem também se eu viver a minha vidinha do meu jeito. Não é isso.
Obrigado, Jesus morreu pelos meus pecados. Não. Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos salvos desses nossos pecados. Fôssemos salvos dos nossos pecados. Tivéssemos o perdão. Fôssemos libertos da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Verso 13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Veja, o que é que nos mata? Pecado. O que é que nos torna mortos? Pecado. As pessoas que não se arrependem, que não assumem os seus erros, que não abandonam, e não somente por isso, mas precisam crer em Jesus como esperança, como confiança, porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. E se nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós temos garantia de que nós temos uma nova vida. De que nós temos uma nova vida. E de que os nossos pecados foram perdoados. Veja, transgressões aqui, transgressão é ultrapassar o limite. Eu já expliquei isso aqui, né? Passar do limite, como quem ultrapassa o sinal vermelho. E aí, veja, nós pecadores, nós podemos vencer todos os nossos pecados pela fé e esperança em Jesus. Todos os nossos pecados, nós podemos ter vitória somente por Jesus Cristo. E pela incircuncisão da vossa carne, é somente outra maneira de dizer que estávamos perdidos, vos deu vida juntamente com Ele. Veja, a nossa vida está junta com Jesus. Se nós não estamos juntos com Jesus, estamos perdidos. Mas juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, os nossos pecados. Veja. As pessoas, elas se tornam indesculpáveis em dizer assim: Deus não me perdoa. Pelo contrário, você que não se arrepende. As pessoas se tornam indesculpáveis. Deus habitou entre nós pela pessoa de Jesus. Ele veio ao mundo para nos salvar. E as pessoas dizem ainda, sabe o quê? Deus não vai me perdoar não. Deus não me perdoa não. Não é que Deus não te perdoa. Não é que Ele não vai te perdoar, é que você não vai se arrepender. Você não quer se arrepender. Você não quer abandonar os seus pecados. Para ter uma nova vida é necessário a pessoa entender que Jesus nos salva dos pecados. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Veja, aqui é uma linguagem de um tribunal. De um tribunal. Sabe quando a pessoa é presa, é detida, levada para a cadeia, depois tem um julgamento e está lá, diante do juiz, todas as acusações, tudo que você fez, tudo, absolutamente tudo. Não somente você fez, o que você falou. O que você falou, não somente o que você fez, o que você falou, o que você pensou. A pessoa diz assim, meu pai, até o que eu pensei, sim, até o que você pensou. O que você fez, o que você pensou, o que você falou. Não somente o que você fez, o que você deixou de fazer. O que você deixou de falar. O que você deixou de pensar. Tudo está diante do tribunal. E aí, quando o juiz poderia bater o martelo da condenação, nos diz que Jesus morreu por essas nossas dívidas. Aqui é só uma figura de linguagem, mas Paulo traz a ideia vívida de que, sabe, quando o prego passou nas mãos de Jesus, é como se estivesse passando ali um carimbo de inocência. De inocência.
não é o culpado. Agora é inocente, é inocentado da culpa. Não porque a dívida não foi paga, mas porque alguém pagou em seu lugar. Jesus pagou pelos nossos pecados em nosso lugar. Isso precisa ser entendido. O perdão dos pecados é isso. Não é simplesmente Deus dizer assim, vai-te embora, eu deixo você ir, vá. Porque senão ele seria injusto. O que você já pensou se um dia, né, o bandido lá no tribunal do juiz, o juiz diz assim, não, quer saber de uma coisa? Tu é inocente, vai embora. Você vai achar isso justo? Isso é errado. Juízes corruptos fazem isso. Pessoas culpadas são soltas. O bandido tem que mofar na cadeia, não é assim? O bandido precisa pagar pelos seus erros. Ele precisa ser tratado como um criminoso. E aí, não é que a dívida foi deixada para lá, mas que Cristo sofreu a penalidade do nosso castigo em nosso lugar. E aí não somente aconteceu isso, mas diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, essa é a vitória de Cristo. A sua morte na cruz é a sua vitória. Não porque morreu, mas porque ressuscitou. Porque entregou sua vida para reavê-la. Porque ele derramou a sua vida na cruz por cada um de nós. E essa era uma maneira de despojamento dos principados, ou seja, das autoridades, dos governos espirituais, humanos, todos eles. Era uma maneira de manifestar a vitória de Cristo sobre todos os poderes do mal. E o despojar os principados aqui mostra que eles não tinham autoridade de domínio mais. Esse é um dos textos que nos ensina que agora o evangelho pode ser pregado a qualquer outra pessoa para que creia. O evangelho pode ser anunciado porque Cristo, ele reina, ele é vitorioso. Ele venceu o próprio Satanás e os demônios. Publicamente os expôs ao desprezo. Veja, é como se Jesus estivesse dizendo, né? Vocês agora não têm mais autoridade. Eu é quem tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Toda autoridade maligna, perversa, foi destruída por Cristo. Foi destruída por Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós lá em Romanos, capítulo 8, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a nossa vida com Cristo nos traz o perdão dos nossos pecados. Nós não somos mais condenados. Então veja, a vida em união com Cristo é assim. Nós somos confirmados na fé, né? Nós estamos sempre confirmando a nossa fé e nos aperfeiçoando na vida. Nós vamos melhorando, nós precisamos melhorar. Nós somos unidos a Cristo para viver eternamente. A gente precisa ter essa consciência. Outra coisa, nós somos perdoados dos nossos pecados pela vitória de Cristo na cruz. 3 coisas que a gente pode ficar pensando aqui. Primeiro, você que confessa Jesus, crê em seu coração também? Ou você só fala que crê em Jesus? Você crê no seu coração? Se você crê em Jesus no seu coração, então fortaleça a sua fé. Obedecendo os ensinamentos de Jesus. E não se deixando enganar pelo que as pessoas dizem por aí. Confie somente em Jesus e nos ensinos de Jesus. Uma outra coisa que nós podemos aprender
é que o batismo de quem é crente não é opcional. O batismo de quem crê em Jesus não é opcional. Eu me batizo se eu quiser. Ou diz assim, eu sou crente, eu acredito em Jesus, mas não quero me batizar não. Não é opcional. Quem crê em Jesus, você vai ver isso aí em lugar na Bíblia, que não tem isso na Bíblia, gente. Todos que creem em Jesus são batizados. E não há na Bíblia nenhum que creu em Jesus que não quis o quê? Ser batizado. Houve casos, né, de exceção, por exemplo, o ladrão na cruz, mas não foi por falta de fé, de confiança em Jesus. Foi a oportunidade, né? Ele estava no seu último momento de vida. Então, o batismo, ele é necessário. É uma manifestação pública de quem está unido com Cristo e que vive uma nova vida. Por que eu me batizei? Porque publicamente, diante de Deus e dos homens, eu estava assumindo uma vida com Jesus. Ponto. Simples assim. Estava assumindo diante de Deus e dos homens que a minha vida agora era uma nova vida. Foi por isso que eu me batizei. E é por isso que muitos se batizaram. E é por isso que nós precisamos ter essa consciência da necessidade do batismo e da importância do batismo. E nós, os batizados, nós precisamos entender a importância disso para as nossas vidas. E quem ainda não foi batizado precisa entender o quanto isso importa para a sua vida. Outra coisa que nós podemos aprender é que os arrependidos, eles são perdoados. Não há ninguém que se arrependeu dos seus pecados, com fé em Jesus e esperança em Jesus, que não foi o quê? Perdoado. Deus perdoa os pecados de todos aqueles que se arrependem com fé e esperança em Jesus. Os perdoados são... Quem são os perdoados, né? Quem são os perdoados? São os que se arrependeram dos seus pecados. Tem muita gente dizendo assim, não, Deus me perdoou. E continua vivendo de forma desbandada. Peraí, tem alguma coisa errada, não é? Tem alguma coisa errada. Para que nós venhamos assumir que Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados, é necessário a gente entender que a gente não pode mais viver pecando. Mas tomando a consciência de que a gente precisa mudar, se arrepender. Porque esse é o poder de Deus em nossas vidas. É o que nos transforma, é o Evangelho. Não existe pessoas salvas que não se arrependem. Tem disso, né? Eu sou uma pessoa salva, só não quero me arrepender dos meus pecados. Não tem isso. Todos os salvos, eles se arrependem do que fazem de errado, que não agrada a Deus. Quando falham, quando pecam, se arrependem. Assim é uma vida em união com Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, pelo entendimento, pelo direcionamento que o Senhor nos dá nesse momento, nessa ocasião, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor venha estar dispondo os nossos corações a entender todas essas coisas que foram ditas, ó Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém.